Eu, irmã Helena Maldonado, começarei falando da terceira parte do quarto selo. Alguém, quando recebeu um presente embrulhado dentro de uma caixa cheia de adesivos, quando abriu a caixa teve uma surpresa, porque não esperava receber aquele presente. O quarto selo é a mesma coisa, estava selado, foi aberto da caixa de mistério e a humanidade teve uma surpresa. Quando nós recebemos um presente em uma caixa, a gente não ignora, e leva para a nossa casa e usamos o presente, não devolvemos o presente recebido. A mesma coisa é o quarto selo. O mundo recebeu, e não pode devolver para a caixa de mistério. O quarto selo foi entregue ao mundo, e não pode voltar para sua caixinha e ser selado de novo. Uma vez que o selo se desata e o mistério é revelado, não pode mais se ocultar enquanto não revelar todos os mistérios à humanidade. Quero dizer que os selos não podem mais se fechar até a consumação dos séculos. O Covid-19 não será a última doença a existir. Outras pandemias assolarão o mundo e pode ser pior do que esta. O Covid foi a 9ª pandemia da humanidade. O 9 é o número 9, que invertido de cabeça para baixo é o 6, o número da besta. Assim como as torres gêmeas foram derrubadas no mês de setembro, que é o mês 9, que invertido é o número 6, deu início à nova ordem mundial, que é o preparo para o governo do anticristo. A nova ordem mundial é a mudança da política e dos governos para dar início a um novo governo. A mesma coisa é o Covid-19, que foi a 9ª pandemia, que é o número 9, invertido é o número 6, que é o número da besta. A 9ª pandemia fecha um ciclo de 9 pestes, fazendo referência ao número 6 do governo da besta. O primeiro ciclo de 9 pandemias foi encerrado, e agora deu início a uma nova ordem espiritual chamado de Nova Era. Vai ter mais pandemias e outras doenças irão surgir, mas a partir dessa nova era que está entrando no ano que vem, se tiver mais outra pandemia, irá iniciar uma nova contagem, como se fosse a primeira pandemia já dentro da nova era. Eles precisam de 6 pandemias ou 9 pandemias para elaborar outro projeto maligno de Satanás. Sacrifícios ao diabo requerem vidas, e as pandemias matam muitas pessoas, e os seus sangues são como sacrifícios para um novo começo de alguma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, o Cavaleiro Vermelho teve a sua ação junto com o Cavaleiro Amarelo. Um versículo muito importante do Cavaleiro Amarelo se cumpre na Segunda Guerra Mundial. Apocalipse 6 verso 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Irei falar da última frase que fala das feras da terra que acompanhava o Cavaleiro Amarelo. Muitos irão questionar dizendo que as feras são de rios e mares que irei falar, e não da terra seca. No livro das trombetas e taças do Apocalipse, quando Deus fala que vai castigar a terra, ele atinge tanto a terra seca quanto as águas. Ele manda as pragas tanto na terra quanto no mar. O juízo de Deus é completo, porque a terra está inteira contaminada. Ele castiga tanto as cidades quanto os mares, rios, lagos e florestas. Quando Deus fala que vai castigar a terra, ele se refere ao planeta Terra, os 4 cantos do globo terrestre. Em Apocalipse 6, no final do verso 8, quando se diz as feras da terra, não se limita só aos animais das florestas. Feras da terra são todos os animais do nosso planeta Terra, tanto do mar quanto dos rios, lagos, árticos e florestas. Eu posso afirmar que demônios podem possuir animais e aumentar a capacidade dessas feras, deixando-as mais mortais. Um animal, por mais irracional que seja, ao ser possuído por um demônio, o animal pode ficar mais inteligente. Já vi cobras enfeitiçadas irem até o endereço do alvo de um macumbeiro e a cobra esperava a pessoa até atacar. Enquanto a serpente não realizou o seu ataque, permaneceu à espera. É estranho um animal irracional se comportar igual a uma pessoa que está querendo fazer mal a outra. Esse Cavaleiro Amarelo, por ser um grande principado, com o seu poder, pode controlar as feras e hipnotizar elas. Isso não é novidade, já que os feiticeiros hipnotizam animais com as suas magias. Se tratando do Cavaleiro da Morte, ele pode fazer isso e muito mais.
O Cavaleiro da Morte pode dar ordem para milhões de demônios possuírem as feras para matarem multidões de seres humanos. Vou falar a profecia das feras da terra que já se cumpriu no mundo, e está em Apocalipse 6 verso 8. O Cavaleiro da Morte mata a espada, mata com a fome, mata com a peste e mata com as feras da terra. Irei citar um fato histórico de um dos maiores predadores da Terra, duas feras de grande porte que atacaram os homens, fazendo essa parte do versículo se cumprir: o naufrágio de um navio durante a Segunda Guerra Mundial, que retornava da entrega dos componentes da bomba atômica, resultou numa tragédia sem precedentes. As águas do Pacífico, infestadas por tubarões, foram mortais para mais de uma centena de vítimas. O ano de 1945 marcou o final da Segunda Guerra Mundial, mas também foi neste fatídico ano que ocorreu o maior ataque de tubarões da história. O brutal massacre acabou com mais de uma centena de vidas de marinheiros, que foram devorados por tubarões no Pacífico. O mais mortal de todos os ataques registrados na história, o caso ocorreu após uma batalha naval entre o cruzador norte-americano USS Indianapolis e o submarino japonês I-58. O navio retornava de uma entrega super secreta na ilha de Tinian de componentes da bomba atômica, e acabou sendo bombardeado na madrugada de 30 de julho. O primeiro torpedo atingiu um tanque da embarcação que tinha cerca de 3,5 mil litros de combustível de aviação, e causou danos irreparáveis ao navio. Na sequência, um segundo míssil acertou o paiol de munições, causando seguidas explosões, que fizeram o navio afundar em menos de 12 minutos, matando cerca de 300 marinheiros, dos 1.196 homens que estavam a bordo. Após o naufrágio, acreditava-se que o pior já havia passado, mas o massacre estava apenas começando. Ao todo, cerca de 900 pessoas conseguiram se salvar do bombardeio, mas devido à falta de botes salva-vidas, ficaram na água aguardando o resgate. O grande problema é que, a região onde ocorreu o naufrágio no Oceano Pacífico é conhecida pela alta incidência de tubarões, em especial o galha branca oceânico, que é considerado uma das mais agressivas espécies do mundo. Se a grande concentração do animal já seria um problema, fatores como o barulho das explosões e o sangue dos feridos na água, contribuíram ainda mais para atrair à região um número maior de tubarões. Poucos minutos após o naufrágio, começaram os primeiros ataques, que aumentou o pânico dos marinheiros à deriva. Além da quantidade de sangue na água, inicialmente, os tubarões visavam as pessoas feridas ou mortas, mas com o passar do tempo, começaram a optar também pelos marinheiros que estavam vivos. Numa reação de defesa, os sobreviventes se uniram abraçados em grupos que continham até 300 pessoas, para se defenderem das violentas ofensivas. A estratégia trouxe ainda mais pânico, pois as vítimas passaram a assistir aos brutais ataques literalmente ao seu lado. Em uma ação desesperada, os marinheiros afastaram dos grupos todos os colegas feridos numa tentativa frustrada de criar uma zona de proteção. Em outro momento de desespero extremo, um grupo abriu algumas latas de carne em conserva para comer, mas o pouco que caiu na água foi o suficiente para atrair um cardume de tubarões ao local. Até o resgate pela Força Aérea dos Estados Unidos, os náufragos ficaram mais de 96 horas perdidos no meio do Pacífico. A tragédia que resultou na morte de mais de uma centena de pessoas devoradas por tubarões poderia ter sido evitada, pois os norte-americanos haviam interceptado mensagens japonesas que avisavam sobre o naufrágio de um navio de guerra na área. Mas os militares acreditavam ser uma isca para atrair embarcações aliadas a uma emboscada. Ao todo foram resgatados 317 marinheiros com vida, dos 900 que foram lançados ao mar após o naufrágio. Calcula-se que aproximadamente 150 pessoas perderam suas vidas devido aos ataques de tubarões, e outras 430 morreram por desidratação ou fome ao longo dos 4 dias que ficaram à deriva. O massacre dos crocodilos de Mianmar, um dos massacres mais sangrentos e horripilantes da história da guerra, não veio das mãos humanas, mas das mandíbulas e dentes do reino animal.
Durante o confronto em uma remota ilha do Pacífico Sul, um pelotão de quase 1000 soldados japoneses armados entraram num pântano infestados de crocodilos de água salgada, e a maioria nunca retornou. Um desaparecimento que, se houver relatos, seria o maior exemplo de carnificina causada por animais na história. Durante 6 semanas, entre janeiro e fevereiro de 1945, a ilha de Harei, coberta de pântanos, localizada na Baía de Bengal na costa da Birmânia, atual Myanmar, foi o cenário de uma sangrenta batalha entre as forças japonesas e aliadas. Depois de uma longa e sangrenta batalha, as tropas aliadas conseguiram ganhar uma vantagem flanqueando uma fortaleza japonesa, e expulsando cerca de 1000 soldados japoneses. Os soldados japoneses derrotados abandonaram sua base, e cruzaram a ilha na esperança de se unirem a um batalhão japonês muito maior estacionado do outro lado da ilha. Como os britânicos estavam flanqueando-os por todos os lados, os japoneses decidiram atravessar 16 quilômetros de denso pântano de maré para atingir seu objetivo, ignorando todos os apelos dos britânicos para sua rendição. Era para ser o começo de uma terrível provação para as tropas inimigas, e a maioria nunca seria ouvida novamente. Os soldados rapidamente ficaram lentos pelos pântanos espessos, que impediam seu progresso. Além disso, muitos dos homens começaram a sucumbir às doenças tropicais transmitidas pelos enxames de mosquitos, bem como às várias aranhas venenosas, cobras e escorpiões que deslizavam pela vegetação rasteira lamacenta. Ao longo de vários dias de luta pelos pântanos dessa maneira, a fome e a falta de água potável tornaram-se uma ameaça muito real também. Durante todo o tempo, foram assediados por disparos de artilharia esporádicos das forças britânicas posicionadas nas margens do Pantanal. Este seria apenas o começo de seu pesadelo. Certa noite, tropas britânicas patrulhando a periferia do Pantanal, relataram ouvirem gritos de terror e tiros que emanavam de dentro da escuridão. Logo ficou claro que em algum lugar lá fora no pântano escuro, as tropas japonesas estavam sendo devastadas por alguma ameaça maligna. As tropas britânicas estacionadas lá se encolheram de horror, apesar do fato de estarem sendo liberadas contra seu inimigo. Infelizmente para as tropas japonesas, os pântanos de Harei estavam infestados por incontáveis crocodilos de água salgada, que podem crescer mais de 6 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso. Os soldados cansados e ensanguentados que se debatiam desajeitadamente pelos pântanos, também podem ter tocado um sino de jantar. Os soldados foram cruelmente atacados impiedosamente pelas bestas reptilianas, e os sobreviventes relataram como os enxames de animais agressivos desciam sobre eles, enquanto os soldados aterrorizados atiravam cegamente em todas as direções em um esforço inútil, para expulsar seus agressores vorazes. Alguns relatos de sobreviventes descreveram como os crocodilos frequentemente apareciam do nada da água escura, para arrastar os homens gritando e se debatendo para o seu destino. O ar se encheu com os sons de tiros e os horríveis gritos de homens sendo rasgados em pedaços, enquanto os soldados tentavam desesperadamente escapar de um destino pior do que as tropas aliadas. O naturalista Bruce Stanley Urad, que participou da batalha, afirmou que os crocodilos eram em grande número. Acredita-se que havia entre 450 a 800 animais, e descreveu os terríveis acontecimentos da noite de 19 de fevereiro de 1945. Em seu livro publicado em 1962, um pequeno texto do livro, aquela noite foi horrível para as tropas que estavam posicionadas na borda do pântano e ouviram tudo. Alguns homens tiveram de ser dispensados da patrulha por não suportar os gritos que vinham lá de dentro. Os crocodilos, atraídos pelo som da batalha e pelo cheiro de sangue, convergiram aos milhares para o interior da ilha usando os mananciais rasos para se esconder e atacar de surpresa. O ataque do crocodilo de água salgada é rápido e certeiro. O animal se move com precisão, saindo da água apenas o suficiente para alcançar seu alvo e mordê-lo com presas afiadas, capazes de triturar ossos como se fossem gravetos.
Os crocodilos se concentraram nos feridos e naqueles muito extenuados ou aterrorizados para correr. O crocodilo de água salgada tem uma particularidade tenebrosa: ele continua atacando mesmo que tenha obtido carne suficiente para se fartar. Ele costuma afundar suas vítimas na água em tocas alagadas, onde acumulam um estoque de carne. Os soldados que conseguiram correr foram perseguidos na escuridão, tendo que fugir através da lama que impedia sua retirada. Mesmo os que conseguiram subir em árvores não estavam a salvo. Os crocodilos aguardavam pacientemente até que a fome os obrigasse a descer, e muitos preferiram acabar com o horror colocando uma bala na cabeça. O som dos disparos e gritos foram se tornando mais raros, à medida que os homens morriam, mas por vezes era possível ouvir o som das mandíbulas se fechando e os urros de dor. O som de milhares de crocodilos massacrando 1000 homens fez uma cacofonia do inferno que raramente foi duplicada na terra. Quando amanheceu, urubus e abutres sobrevoavam o pântano, ansiosos para limpar aquilo que os crocodilos haviam deixado. Dos cerca de 1000 soldados japoneses que entraram no pântano de Harei, apenas 20 foram encontrados com vida. O capitão Eric Bush da Marinha Real descreve as condições perigosas dos manguezais da ilha em um relatório apresentado aos lordes comissários do almirantado em maio de 1945. As desvantagens para os japoneses estavam nos horrores indescritíveis dos mangues: escuro durante o dia assim como durante a noite, acres de floresta espessa e impenetrável, quilômetros de lama negra e profunda, mosquitos, escorpiões, moscas e insetos estranhos pelos bilhões, e pior de todos, os crocodilos. Sem comida, sem água potável para ser obtida em qualquer lugar, dificilmente seria possível que em sua decisão de deixar a ilha, os japoneses pudessem ter plena consciência das condições terríveis que prevaleciam. Provou estar além de sua resistência por mais de alguns dias. Os prisioneiros retirados dos manguezais durante as operações foram encontrados semi-desidratados e em condições físicas muito baixas. Dos quase 1000 soldados japoneses que entraram no pântano, foi dito que apenas 20 sobreviventes apressados se arrastaram vivos, alguns deles gravemente feridos e machucados, e foram presos. Porém, não se sabe ao certo quantos soldados encontraram o seu fim na boca aberta e voraz dos crocodilos. Em vez da miríade de outros perigos que se escondem no pântano, independentemente do que os números são, o incidente foi impressionante e horripilante o suficiente para o livro dos recordes, que atribui essa tragédia como o maior desastre de crocodilos do mundo, e o maior número de mortes em um ataque de crocodilo, e a ilha ficou conhecida como Pântano de Sangue. Essa parte da profecia das feras do Cavaleiro Amarelo se cumpriu, mas não significa que não pode acontecer de outras feras atacarem mais uma vez, até porque o quarto selo ainda está aberto. Falarei do Cavaleiro da Morte agindo através das águas. É claro que ele teve o apoio de milhões de demônios marinhos trabalhando em conjunto, e quando se fala de tsunamis e terremotos, podemos associar essas coisas com a fome, miséria e morte. Quantas pessoas perderam as suas casas ficando sem teto com terremotos e tsunamis? Perde roupas, móveis, e tudo o que está em sua casa e conquistou. Tudo isso gera prejuízos financeiros. Imagine uma pessoa ficar 20 anos construindo a sua casa, e de repente perder, e sem condições de comprar casa, se torna um morador de rua. Imagine um pai de família juntar o seu dinheiro durante muitos anos para abrir um comércio, e perde a sua empresa por causa de um terremoto e tsunami e ficar na miséria. De empresário se torna uma pessoa pobre. Tem deles que até passam fome ficando na miséria. E o pior é uma família inteira de uma casa morrer arrastada pelas águas do tsunami, ou pelos escombros de um terremoto. O pior é perder as suas vidas que não poderão recuperar de volta. Os maiores tsunamis da história que ceifaram milhões de vidas. O Cavaleiro Amarelo trabalhando junto com os demônios do reino espiritual marinho. Sumatra, Indonésia, dia 26 de dezembro de 2004. Um terremoto de magnitude 9,1 ceifou 230 mil pessoas. Foi em 26 de dezembro de 2004 que ocorreu o tsunami mais destrutivo da história,
atingindo a costa de Sumatra na Indonésia. O terremoto de Sumatra, a 30 km de profundidade, deu origem ao tsunami com 1.300 km de comprimento e ondas de até 50 metros de altura. Testemunhas reportaram ondas gigantes também nos Estados Unidos, Reino Unido e Antártida. Morreram 230 mil pessoas. Costa leste do Japão, dia 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9 ceifou a vida de 18 mil pessoas. A costa leste do Japão foi atingida pelo quarto maior tsunami alguma vez registrado, com ondas de 10 metros a 800 km por hora. O tsunami levou à libertação de vapor radioativo da central nuclear de Fukushima, e cerca de 452 mil pessoas tiveram de ser levadas para abrigos. O Banco Mundial estimou que o país levaria 5 anos a superar os prejuízos financeiros, na ordem dos 235 mil milhões de dólares. Lisboa, Portugal, dia 1º de novembro de 1755, um terremoto de magnitude 8,5 ceifou 60 mil pessoas. O grande terremoto de Lisboa na manhã do dia de Todos os Santos, deu origem a um incêndio e a um tsunami com ondas de 30 metros que chegou a atingir não só a capital, mas também outras cidades ao longo da costa oeste portuguesa e no sul da Espanha. As mortes registradas ocorreram em Portugal, Espanha e Marrocos. Lisboa ficou destruída pelo fogo, as ondas e o sismo. Peru, dia 13 de agosto de 1868, um terremoto de magnitude 8,5 ceifou 25 mil vítimas. O tsunami foi causado por 2 terremotos ao largo da costa da África no Peru. Durante 2 a 3 dias, registraram-se ondas com 21 metros que chegaram até Sydney na Austrália. O desastre resultou em danos estimados no valor de 300 milhões de dólares. Irei falar sobre um sonho que a minha filha teve. Ela sonhou com um homem de capa preta e a foice na mão que estava andando a cavalo. Esse homem era general de um exército de robôs. Esse homem, o seu rosto era de caveira, e o corpo de humano, e se vestia como um homem que está indo à guerra. Ele não estava na sua cor amarela igual à do Apocalipse, e do corpo desse homem exalava um cheiro de carne podre, e o seu corpo tinha verme, e na testa dos robôs tinha o número 4, outros tinham o número 5 e outros tinham o número 6. Não entendi o significado do sonho, mas orei para Deus abrir a minha mente para que eu interpretasse o sonho dela, e depois de meses orando, descobri que o homem de foice na mão e a capa preta era o Cavaleiro da Morte, mas ele não estava na sua cor amarela, parecia uma pessoa normal no sonho da minha filha. O Cavaleiro Amarelo pode ser revelado de várias formas, sem estar na sua cor amarela que aparece na Bíblia. Esse cavaleiro, por ser o último que aparece na Bíblia, eu o considero o pior de todos. Ele é o terror do nosso mundo. Os robôs que a minha filha viu no sonho, o Senhor me revelou que são os demônios da tecnologia. O número 4 que estava na testa deles, são a indústria 4.0 e a economia 4.0, que significa a quarta revolução industrial. E o número 5 e 6 que a minha filha viu na testa deles, é a evolução da indústria 4.0. Pela visão, essa tecnologia 4.0 pode chegar na tecnologia 6.0, gerando a sexta revolução industrial. No momento estamos na quarta revolução industrial, que é a revolução digital, e muitas coisas estão acontecendo. O fruto da ciência do Jardim do Éden ainda continua fazendo a tecnologia avançar. Os políticos chamam essa revolução tecnológica de um grande marco na história do Brasil. Falam que irá trazer progresso ao mundo, e na verdade, é muito mais maligno do que vocês pensam. Não aplaudam essa evolução tecnológica da quarta revolução industrial. Alguns empregos irão desaparecer, e aqui está uma lista de alguns empregos que irão desaparecer com a quarta revolução. As profissões que irão desaparecer são as de faxineiro, operador de caixa, assistente administrativo, auxiliar de escritório em geral, alimentador de linha de produção, vendedor de comércio varejista, servente de obras, vigilante, professor de nível médio no ensino fundamental, motorista de caminhão, rotas regionais e internacionais.
Essas profissões irão desaparecer, desde o cargo do faxineiro até o cargo de quem tem faculdade. Todos irão ficar desempregados, porque as suas profissões irão desaparecer. Está previsto que no ano de 2030, um total de 800 milhões de pessoas perderão os seus empregos. A era da automação não irá precisar de porteiro. Os portões automáticos se abrem sozinhos. Em alguns países já está mais evoluído esse processo, e já tem mercados que não precisam de operadoras de caixa. A pessoa mesmo passa as mercadorias na máquina e coloca o seu dinheiro na máquina, e ela retorna o seu troco. Tem mercado que não precisa de repositor de estoque nem de contador de mercadorias. Os robôs conseguem repor as mercadorias mais pesadas sem precisar daqueles carros de empilhadeira para manobrar. Os robôs fazem a contagem das mercadorias sem errar e muito mais rápido. Pessoas erram na contagem e são mais lentas. Os robôs podem trabalhar 24 horas por dia sem descanso, e adiantar a produção, enquanto uma pessoa trabalha 8 horas por dia e precisa voltar para casa para descansar. Os robôs não precisam pagar salário todo mês. Eles trabalham de graça, enquanto um funcionário tem custo e precisa pagar 13º, férias, e a mulher grávida fica recebendo em casa. Os empresários não querem gastar com os salários dos funcionários, e preferem um robô que trabalha de graça. Eles estão fazendo robôs para roubarem as profissões das pessoas, e o filme Exterminador do Futuro revelou que os homens robôs dominariam a Terra. E isso será realidade. Os robôs irão ser mais frequentes em empresas e até caminharão nas ruas. No filme Transformers, os carros se transformam em robôs. O que irá acontecer é que os carros irão dirigir sozinhos sem motorista. Profissão como Uber, taxista, caminhoneiro irão desaparecer, e os carros serão automáticos e programados. Lembra muito aqueles carros automáticos de criança que eram controlados através do controle remoto. Essa era tecnológica vai fazer muitos robôs de silicone com esqueleto de ferro. A criação de Deus perdendo a importância, e a criação dos homens ganhando mais importância. Se eu fosse uma empresária, nunca iria tirar um emprego de um pai de família e colocar um robô em seu lugar. Isso é desumano. Esses empresários não têm amor ao próximo, e não estão se importando com o pai de família que irá perder o emprego e passar fome com os filhos e a esposa. Isso é a prova de que o amor está esfriando, e o amor ao próximo não existe. Os empresários são ambiciosos, e preferem ter um robô para trabalhar de graça no lugar de pagar um salário para um pai de família. E assim eles conseguem economizar os seus lucros e são avarentos. E alguém pode estar perguntando, o que tem a ver o Cavaleiro Amarelo com a tecnologia? Com o aumento do desemprego por causa dessa quarta revolução industrial, a população mundial sem ter os seus empregos irão morrer de fome. A fome faz parte de uma das profecias do Cavaleiro Amarelo. Esse Cavaleiro Amarelo também trabalha com os demônios da tecnologia, mesmo não sendo da mesma classe. O que temos que entender é que demônios que trabalham em áreas diferentes podem se unir em um único propósito, diferente das igrejas que não se unem e vivem em guerra. As igrejas não se unem para ganhar almas, e ficam querendo derrubar o ministério dos outros, mas os demônios se unem para ganharem almas. Essa quarta revolução industrial irá modernizar a televisão, aplicativos, PlayStation e outros games. Irá revolucionar as redes sociais que ficarão mais modernas e irão trazer mais novidades. Eu acredito que o Facebook irá ser revolucionado, e todas essas coisas serão um atrativo para a humanidade. Eu chamo de iscas do inferno e teia de aranha de Satanás que prende as pessoas, e também chamo de rede de pesca eletrônica do inferno. Quantas almas ainda irão para o inferno com essa nova revolução industrial chamada Quarta Revolução, ou Indústria 4.0? Os demônios da tecnologia estão trabalhando para que tudo fique digital, e adiantando para a criação da marca da besta. Não posso afirmar se a marca da besta irá ser obrigatória na sexta revolução industrial, por representar o número 6. Mas se o número da besta é 666, a quarta revolução industrial está chegando.
A sexta revolução industrial ou indústria 6.0. Quais são os empregos que irão surgir com a quarta revolução industrial? São todos os empregos ligados com a robótica, automação, mecatrônica, tecnologia, programação. Irei falar as profissões que irão precisar no futuro. A lista são esses empregos do futuro. Na área de automóvel, mecânico de veículos híbridos, mecânico especialista em telemetria, programador de unidades de controles eletrônicos e técnico em informática veicular. Na área de tecnologia da informação e comunicação, as profissões são técnico programador de jogos digitais, programador multimídia, técnico em desenvolvimento de sistemas, técnico em redes de computadores, analista de internet das coisas, IoT, engenheiro de cibersegurança, analista de segurança e defesa digital, especialista em Big Data e engenheiro de software. Na área de alimentos e bebidas, os cursos são técnicos em impressão de alimentos, especialistas em aplicações de TIC para rastreabilidade de alimentos, e especialista em aplicações de embalagens para alimentos. Na área de máquinas e ferramentas, são as profissões projetista para tecnologias 3D, operador de high-speed machine, programador de ferramentas CAD, CAI, e técnico de manutenção e automação. Na área de construção civil, irá precisar de integrador de sistema de automação predial, técnico de construção seca, técnico de automação predial, instalador de sistemas de automação predial, e gestor de logística de canteiro de obras. Na área de química e petroquímica, os cursos são técnico em análises químicas com especialização em análises instrumentais automatizadas, técnico especialista no desenvolvimento de produtos poliméricos e técnico especialista em reciclagem de produtos poliméricos. Na área de roupas são técnico de projetos de produtos de moda, engenheiro em fibras têxteis, e designer de tecidos avançados. Na área de petróleo e ligação, especialista em técnica de perfuração, especialista em sismologias e geofísicas de poços, e especialistas para recuperação avançada de petróleo. Com o desaparecimento das profissões braçais, essas são algumas profissões do futuro que irão precisar quando chegar em 2030, por enquanto até eles inventarem outras profissões. Mas a tendência dos Illuminatis é causar o caos na Terra e fazer todos os empregos da Terra desaparecerem, e assim ficarem livres de pagarem os salários aos homens, ou seja, ficarem mais dependentes dos robôs do que dos seres humanos. Eu finalizo a última parte do Cavaleiro Amarelo. Fiquem com Deus. Amém.